Olá pessoal, eu sou Edivaldo Toledo, estamos no mais um Isso Pode Ajudar, hoje com o Dr. Michel Matias Vieira, psiquiatra. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Um assunto que também aflige bastante quando acontece em algum membro da família e as pessoas não sabem manejar álcool e droga. Tá. Problema social, problema de saúde pública e um problema que também a Lar Estável também assiste. Isso. Né? Como que a família chega para vocês afligidas com este assunto? Tanto pode começar com álcool ou droga, da forma que o senhor... Porque chega do mesmo jeito. Do mesmo jeito. De certa maneira, sim, e tem algumas particularidades, muito mais em relação aos pacientes do que a família. E tem alguns aspectos que a gente vai conversar. A família chega no desespero, chega tentando salvar alguém que vai morrer por conta das perdas metabólicas, biológicas, que tem as perdas sociais, então nem se fala. É alguém e que cognitivas, né? Mais no alcoolismo. Sim. Isso, quando chega mais no idoso. Os pacientes mais jovens, eles estão perdendo o casamento, já não vem o filho há 1 ano, já perderam guarda, perderam patrimônio e tudo. Essa pessoa é internada, as internações, acho que é isso que você perguntou, né? As internações são inicialmente curtas, muito mais para desintoxicação, a gente não acredita muito em internação longa, em cercear, vamos supor, a liberdade do paciente, porque dentro de um contexto de saúde mental, quando a pessoa para de usar a droga, ela fica lúcida. Não fica? Sim. Ela não está usando. Então ela começa a voltar de novo, com toda a argumentação, tudo. E a gente tem, neste momento, uma chance para poder trabalhar ainda dentro da internação alguns conceitos que ela precisa ter para poder depois sair e não se envolver novamente com aquela intensidade dentro do uso. Uma coisa que a gente deixa bem claro desde o começo é que o dependente químico ele tem uma coisa que chama motivação pendular. Imagina um pêndulo, então às vezes ele quer se tratar e às vezes ele não quer se tratar. 5 minutos depois. Às vezes ele quer arrumar um emprego e às vezes ele não quer arrumar um emprego. Então, na desintoxicação, a gente também tem que desintoxicá-lo não só da química, a gente tem que desintoxicá-lo deste pêndulo. É o grande desafio da internação em clínica. Na internação domiciliar que a gente faz, aí já é outra coisa, já é prevenção de recaída, já é uma outra situação. Essa pendulação faz com que eles tenham um comportamento que é um comportamento em que eles tentam, eu não digo, eles tentam atuar para que a gente se tranquilize e para que o assunto acabe. Dependente químico em crise não corre muito conversar não, quer mais que o assunto acabe e ele vai dizer o que você quer ouvir. Não, eu vou trabalhar. Aonde? Ele vai repetir aquilo que ele ouviu na consulta. Aquilo que você quer que ele quer, ele imagina que você quer que ouça para deixar ele escapar, quieto. Né? Então você vai cercando. E isso é uma chatice para ele. E precisa ser feito com alguma técnica, porque senão ele vai se sentir naturalmente acuado. Certo? E aí ele pode explodir. Ele fala, quer saber, vou recair mesmo, vou encher a lata mesmo, odeio vocês todos. Eu vou perguntar uma coisa bem técnica que eu quero entender. Por que nesse cérebro o álcool se torna mais um refúgio do que a chatice dele ter que se justificar pós-álcool? Porque depois do pós-álcool ele tem que se justificar para a família, para a sociedade ou para algum membro que seja. Por que esse período vale a pena em questões neuroquímicas? Por uma razão muito simples e que nenhum dependente químico assume. Mas quando ele assume, ele já andou um grande caminho para ficar limpo. A pessoa bebe porque é bom. É bom para burro. É bom para caramba. É bom para cá outra coisa. Sim. Não tem coisa melhor do que beber, do que o efeito que a cocaína faz, o efeito que o K2, que o crack, que a maconha em uso pesado faz. A mesma nicotina.
Tem gente que fuma com a traqueostomia, você sabe melhor do que eu. Sim. Você vê pacientes assim muito mais do que eu. Pega a traqueostomia aqui Com DPOC, pacientes graves. e fuma que por ali. fumam. Por que ele faz aquilo? Porque ele é bom. E talvez, neste caso extremo da DPOC, seja a única coisa boa da vida. E que ele não vai querer abrir mão. Porque se ele abrir mão, a vida não vai ter nada que preste. É lógico que isso é turvar a realidade. Então você precisa dizer para ele, olha, eu sei que é bom. Eu sei que você faz que é bom. Vamos tratar essa saudade? Porque você vai ficar com saudade de usar. Muito mais saudade do que vontade de usar. Então você não vai recair porque você é um vagabundo. Que é o que eles falam. Eu sou um vagabundo, eu não valho nada, eu sou um otário, não sei o quê. Adoram fazer isso para a gente não ter que brigar. Fala, eu já estou brigando comigo antes vocês precisem brigar. Então, quando ele se xinga, é uma defesa que ele está tendo, e ele nem percebe que ele está tendo, ele não faz isso. Sabe? Eu não gosto muito de conversar sobre o caráter desses pacientes, porque o caráter é tão combalido quanto o nosso. Só que a gente se manifesta de outra maneira e ele está ali com a ferida aberta por conta do uso. Mas é importante, assim, no tratamento, dentro do processo agudo, a gente trata com pêndulo e a gente tenta trazer o pêndulo para o centro. Então, é a questão de motivação, e aí tem uma técnica chamada entrevista motivacional, que a gente plenamente aceita dentro dos contextos dos consensos, várias publicações, então a gente usa dessa técnica, mas ela precisa ser usada em internação. Pode ser usada em casa também. Em casa, a gente vai dar a perspectiva, vai dar a perspectiva de mundo, vai recuperar para ele o que a gente chama de repertório. E aí, mas antes eu queria fazer uma reflexão rapidinha a respeito da saudade. Você dizer para alguém que este alguém nunca mais vai sentir o gostoso que é o porre, é muito ruim. É a mesma coisa de a gente falar, você nunca mais vai comer doce de leite. Gosta de doce de leite? Adoro. Pois é, se eu te falar que você nunca mais vai comer doce de leite. É triste, né? É triste. Então nós vamos tirar o doce de leite desse cara. A diferença é que você não vai morrer se tu comer doce de leite. Sim. Mas ele vai, se continuar bebendo. Ou não, né? Vai fazer mal. Sabe como é? Sim. E que é a dificuldade que os endocrinologistas têm com os diabéticos. Eu tinha um colega que era super diabético e era cardiologista. Como é que o cardiologista pode ser diabético? Pode. Pode acontecer. E ele tinha cara de pau de falar que o diabetes era o mais gostoso dos suicídios. Não tem conversa com a pessoa dessa. Eu tô brincando aqui para você ver mas que é uma é tirar o que é bom. Então, o dependente químico vê o terapeuta, o médico, o psicólogo, o TO, o enfermeiro, como alguém que vai tirar dele a melhor coisa do mundo. Que é o único Esse prazer cara que é ele um tem. grande inimigo. Então, primeiro o tratamento, você precisa fazer com que ele entenda que você não é um inimigo. Isso para todos os entorpecentes. Todos. Eles têm a mesma repetição. Tem um padrão. Existem entorpecentes que têm um padrão diferente, que são os legalizados. Sim. Que aí você não tem a contaminação da contravenção, tanto da aquisição como da posse. Mas aí é uma discussão que não sei se a gente precisa ter aqui. Mas contamina. Tá. O que você está fazendo pode dar cadeia. Que não é argumento que a gente usa. Ninguém vai dizer para ele, olha, você está usando cocaína e você está com isso, na pior das hipóteses, cometendo um crime de associação ao tráfico. Para quê? Não é condenando que vai se ajudar. Ele também não é, sabe? Mas a gente vai dizer para ele, você tem que parar. E aí, nesse sentido, a gente traz a tecnologia dos alcoólicos anônimos. Tem contribuições a nos dar, mesmo sendo um grupamento de leigos. Mas é muito interessante o que eles fazem. Lembra que nunca mais vai acontecer? Nunca mais é muito forte, não funciona. O que você diz para o dependente químico? Quando ele finalmente consegue entender que ele vai ter que empreender uma grande jornada no sentido de não mais se intoxicar. Que ele vai parar de usar só por hoje. Por isso que é só por hoje. Eu imaginava que era por conta de mais um dia limpo, mas... Depois, no final do dia, você tem a conquista de mais um dia limpo. Mas assim, cara, deixa eu nunca mais pra lá. Porque o nunca mais pode também não acontecer por outra coisa. Pois é, né? mas só por hoje. Só por hoje. Só por hoje. Acorda e fala, só por hoje. E aquilo tem que ser reconhecido. Em qualquer grupo de alcoólicos anônimos,
você fala, eu não usei hoje. É uma grande conquista e ele recebe o mesmo aplauso de quem não usa há 20 anos. E esse é outro ponto. O dependente químico, ele vai ser sempre um dependente químico. Ele pode estar sem usar há 20 anos, há 30 anos, mas ele continua um dependente químico. Ele é um alcoólatra que não bebe há 5 anos, não bebe uma gota, mas ele continua um alcoólatra. Tanto que nos Alcoólicos Anônimos ele se apresenta. Eu não estou colocando os Alcoólicos Anônimos como eu estou apenas respeitando Sim, um trabalho um social. trabalho potentíssimo que vai fazer 100 anos agora. Sim. E que não é médico, mas é importante. Eles falam na reunião, meu nome é fulano, eu sou um alcoólatra, mas eu não bebo há 15 anos. Porque ele sabe que se ele bebe isso aqui de álcool, vai acontecer tudo de novo, igualzinho que estava antes. Como se virasse uma chavinha. Ou pior, porque ele não tem mais a saúde que ele tinha antes. Exatamente. E às vezes não tem a rede de apoio que ele tinha Exatamente, antes. vai ser uma catástrofe. Sim. Então ele nunca pode perder a perspectiva de que ele é um alcoólatra. Então essa aceitação é o que a gente faz já no atendimento domiciliar. Você precisa estar com um dependente químico, você não sarou, não tem cura. Você só não está bebendo, você só não está cheirando, desculpa falar assim. Sim, mas você tem que só ser não tá, claro para as pessoas compreenderem. Você só não está esticando a carreira aí, velho, mas você é. Você está a um passo disso e vai estar a um passo disso a vida inteira. Mas o que eu vou fazer? O que você vai fazer a vida inteira, eu não sei. Eu sei o que você vai fazer hoje. E só por hoje a gente vai planejar para você. É muito importante, não sei se você ia perguntar alguma coisa, eu estou engatando aqui. Pode engatar. É muito importante que a gente entenda que a gente fica muito focado na dependência química, no aspecto da tolerância, aquele conceito de que você precisa usar. Como é que a gente sabe que alguém está virando um dependente químico? Quando uma dose não faz mais o efeito que fazia. Que ele precisa de 3 doses para fazer o efeito que antes era uma dose, seja lá do que for que fizesse. Então, se eu precisava de uma carreira de cocaína para curtir a noite. Eu preciso de 5 para ter o mesmo efeito. Essa é a tolerância. Isso significa que o seu corpo está ficando mais forte em relação ao efeito da droga, você precisa de mais. Só que, para o efeito, isso faz sentido. Agora, para o seu corpo, não. Lógico que faz mais mal você usar mais droga, ainda que o efeito seja o mesmo, de quando tem menos droga. Então, você vai ficando mais doente por causa disso. Antes, um meio copo americano dava para você ter o efeito do álcool. Agora, você precisa de uma garrafa. Faz mais mal. E quando você deixa de usar, é como se você tirasse uma coisa que fizesse parte do seu corpo. Por exemplo, quando você tampa o nariz durante muito tempo, a gente fica tonto, a gente fica com abstinência de oxigênio. Sim. Porque o oxigênio faz parte do nosso corpo. A coisa é tão doida que quando o dependente químico fica muito tempo sem usar, ele vai ficar com a mesma abstinência. E que pode, como se o álcool fizesse... Isso acontece muito com o álcool e com a nicotina, que parecem fazer parte do corpo. Porque no cérebro você tem receptores específicos para isso. Como se tivesse lá a fechadura esperando a chave entrar. Também acontece isso com a maconha. Com as outras drogas, nem tanto. Então, por isso que essas drogas são potencialmente... Então, nós temos receptores para a cannabis. A cannabis. Por isso que o canabidiol ele pode ser terapêutico. Sim. Porque tem lugar do corpo onde ele age. E é importante a gente aqui fazer uma diferenciação. Não sei se eu quero entrar nisso. Por favor, mas faça a diferenciação. Entre o THC, o tetraidrocannabinol, e o endocannabinol. São coisas diferentes. O receptor é para esse tipo de substância. Então, você tem dentro da maconha a substância relacionada a efeitos terapêuticos. Ela também está no cigarro, mas ela não está sozinha. No cigarro você tem substâncias alucinógenas, substâncias que podem ser psicodislépticas que te podem prejudicar. Era legal que você tirasse o canabidiol da folha e industrializasse aquilo que é o que está sendo feito com uma ampla indicabilidade de vários sintomas. Salva vidas, torna a qualidade de vida bem maior. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que, além para a gente reconhecer o dependente químico, para quem está em casa, precisar de mais droga para fazer o mesmo efeito. A abstinência, ou seja, o que sara a abstinência? Só mais droga. Lógico que tem remédio. O tratamento entra nessa.
Tá. A gente substitui a droga pelo remédio. Ah, vai substituir uma droga por outra? Não, mas que coisa chata que é isso. A gente vai substituir pelo remédio. Puxa vida, não pela droga. Ele não vai pegar o remédio na biqueira, ele vai comprar na farmácia com a receita do médico. Mas o que eu queria que as pessoas entendessem, Valdo, no teu programa é o seguinte: abstinência, ok. Tolerância, ok. É repertório. O tratamento ele se baseia no repertório. O que é isso? O que é repertório? Lembra do diário que as meninas faziam? No meu tempo. Eu acordei, fui na escola, fui não sei o quê. O repertório do dependente químico ele passa a ser: acordei, fui me recuperar da ressaca de usar droga, vou tentar um jeito de conseguir mais droga, vou usar e vou dormir, e depois amanhã eu vou acordar e vou me recuperar da ressaca. Entendeu? O repertório dele é só esse. Ele deixa de cuidar do filho, deixa de cuidar do emprego. Ele até tenta, mas cada vez mais esse ciclo literalmente vicioso vai tomando conta da vida dele. A gente chama isso de repertório. E o que a gente faz no tratamento domiciliar, no lar estável, é devolver esse repertório para ele. Cara, e teu emprego, como é que vai fazer? Ah, eu estou aqui para curar a larica. Não dá tempo, você precisa trabalhar, então você tem que usar menos. Tá. Ou não tem que usar. Aí entra coisa de redução de danos. Então, assim, modernamente o tratamento de dependência química, inclusive domiciliar, ele ataca a diminuição e estreitamento do repertório. Entendeu como é que é isso? Isso é seríssimo na vida do dependente químico. E quando ele percebe que o repertório dele está se abrindo novamente, quando ele percebe que é pai novamente, quando ele percebe que é um empregado reconhecido dentro do seu emprego, ou empresário que conseguiu retomar as rédeas do seu negócio, quando ele reconhece que o pai fica feliz em vê-lo e não mais... Isso é o repertório ampliado e que a gente vai caminhando não para a cura da dependência química, mas para o controle. Entendi. Dr. Michel, a história pregressa é muito importante no consultório, mas há riscos de uma pessoa, de um membro na família ser dependente químico e ser genético essa propensão, ou algumas famílias terem ser mais tranquilos a entrada de substâncias? Como que funciona essa parte genética? Mas aí o senhor vai me responder depois. Tá bom? Vamos chamar o intervalo e voltamos já. Olá! Tudo bem com você? Nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os benefícios do creme Geriaderm AGE da ADV Pharma. Fique com a gente e compartilhe essas dicas. O creme Geriaderm AGE da ADV Pharma é a solução definitiva para o cuidado com a pele madura. Enriquecido com ingredientes essenciais, o creme Geriaderm AGE oferece uma proteção superior contra irritações e ressecamento, mantendo a pele hidratada e saudável. Ideal para peles sensíveis, a fórmula exclusiva promove uma sensação de conforto duradoura, restaurando a barreira cutânea e garantindo um bem-estar inigualável. Com o creme Geriaderm AGE, a pele madura fica mais resiliente, suave e revitalizada. Experimente a diferença e sinta a pele rejuvenescida. Você encontra o creme Geriaderm AGE da ADV Pharma numa farmácia mais próxima a você. Para saber mais, acesse advpharma.com.br. Pessoal, estamos de volta com o Dr. Michel Vieira. Michel Matias Vieira, fazendo a correção, psiquiatra. Obrigado. E, doutor, eu deixei a pergunta anterior. É genético, é hereditário, é comportamental? Como que funciona? É porque, assim, o genético ele tem que ter um gene identificado que ele passa de pais para filhos. Não tem. Tá. Não tem um gene da dependência química. Mas é hereditário. E aí a gente vê o comportamento dos pais ditando o comportamento dos filhos. Em outra conversa eu disse para você, o comportamento dos pais não é apenas a melhor forma de educação, ele é a única. Um pai que não merece ser pai, eu já disse isso para alguns pais em consulta, nunca mais me viu, ficou bravo, é o cara que fala, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esse cara não sabe ser pai, não presta para ser pai, não devia ser tirar a guarda do filho. Não dá exemplos. Não dá exemplos, então, assim, isso é cínico, isso é assassino, isso você vai tornear a vida do seu filho pro lixo. Ele tem que fazer o que você faz e não fazer o que você diz. Como é que uma família pode disfuncionalizar o consumo do álcool? Ninguém está dizendo que não pode beber, é uma droga legalizada, paciência, tem momentos felizes familiares sempre relacionados ao uso do álcool.
Pô, que legal, vamos um brinde então. Para que isso? Aí todo mundo começa a beber, aí dá-se um copinho de champanhe ou de vinho para a criança para ela brindar. Aí ela vai lá e bebe. Nossa, isso daí é um erro É. grotesco. Grotesco, mas tem gente que faz ainda. Não tem muito mais hoje, mas na minha época tinha bar em casa, não tem uma estantezinha no meio da casa. Bem típico da onde década de 80. Quando foi até que e aí era o lugar feliz da casa. Quando chegava uma visita, vem cá, vamos ver, tem um uísque novo aqui. Aí a mãe já trazia o gelo, aquele cubinho de gelo, que se dava de presente para os outros, que nem se dava cinzeiro, se dava isso. Aí, conversando, e a criança ficava olhando aquele negócio. O tio fulano, o meu padrinho, sei lá, o cara que eu gosto, feliz da vida com meu pai, lá no bar bebendo. Então era o canto feliz da casa. Então a criança introjeta, bebê feliz. Tá. É feliz, mas não é só feliz. A que custo, né? A que custo? A que custo? Fazendo uma crítica que recentemente aconteceu no atendimento domiciliar, paciente com diagnóstico de demência, com todos os usos dos medicamentos e antipsicóticos que o senhor tem em conhecimento, a família optou em dar bebida porque ele usava anteriormente. Foi um quebra-pau no atendimento domiciliar. Eu não aprovo, acho que não deveria acontecer Não. e acho que não é o momento e nem deveria ter ocorrido. E aí você traz um conceito que é mais comum do que a gente imagina, Edivaldo, que é a codependência. Praticamente lei dentro de uma família, em que você tem, por exemplo, um etilista, um alcoólatra, e aí ele está tentando parar. O que a esposa faz? Esconde garrafa cheia, onde ele escondia, para ele recair. Ela não faz isso porque ela é malvada, ela faz isso porque a ela restou apenas controlar a bebida dele. Ele vai lá e fica abstinente, o que vai restar para ela? Isso é inconsciente, coitada, ela não tem muita... Mas assim, ela deveria entender que a ela vai se abrir um leque de amplas possibilidades. Eles podem planejar uma viagem que eles não podiam. Ela pode se reentender com ele em termos da sexualidade. Ela, sabe, mas não, ela perde o papel de poderoso que ela tinha, você não vai beber. Se você bebeu, você é um cachorro, você é um safado, você é um sacripanta. Aí o que acontece? Ele para de beber e ela sabota. É o que essa família fez. Esse cara, esse paciente, desculpa, ele foi a vida inteira a fonte de problemas da família. Então todo mundo depositava nele, olha, eu sou um profissional ruim porque você bebeu. Eu sou um marido ruim porque você foi um marido ruim para minha mãe. Aí esse cara vai lá e se regenera, de certa maneira. Regenera ruim porque é moral. Ele vai lá e fica abstinente. O que a família vai fazer? Não, quem vai ser o nosso problema agora? Nós vamos acusar quem da gente ser o que é. Isso é intuitivo, sabe? Sem consciência, não é de propósito. E aí eles vão lá e ofertam deliberadamente o álcool novamente, com isso pensando também em si próprios. E aí você fez muito bem fazendo essa intervenção, porque é um ato extremamente deletério, mas é mais comum do que a gente pensa a codependência, o que fala a favor de que a constelação familiar, aquele entorno familiar, se a gente não tomar cuidado, ele é o primeiro convidativo para o uso de drogas, aí de todas. Infelizmente. Dr. Michel Matias, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Contribuiu de forma muito rica em todos os 4 episódios. Muito obrigado. Pois foi uma jornada. Eu que agradeço muito, em nome do Lar Estável, em nome da empresa, e em nome principalmente das famílias que a gente possa ter atingido. Com certeza atingiram muitas. Em caso que queiram entrar em contato, o link está passando aqui embaixo, tá bom? Ótimo. Muito obrigado novamente. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou lá no meu Instagram, no @edivaldo.toledo. E até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.